Sabe quando um milagre acontece, mas de alguma forma não é o suficiente? O sexto capítulo do Evangelho de João nos leva para uma jornada assim, impressionante. Ela começa com um milagre que alimenta milhares de pessoas, mas que rapidinho se transforma num teste muito profundo sobre fé e sobre quem Jesus realmente é. Vamos mergulhar juntos para entender o que está em jogo nessa história toda. Para a gente entender bem, a nossa análise vai passar por 5 momentos-chave. A gente começa com esse milagre incrível de abundância, que logo vira um teste sobre os verdadeiros motivos do coração das pessoas. E isso nos leva direto para o centro do capítulo, a revelação de Jesus como o pão da vida. Daí vem um convite tão chocante, mas tão chocante, que força todo mundo a tomar uma decisão. Bom, tudo começa num cenário que já diz muita coisa, sabe? Perto da festa da Páscoa, a celebração da libertação do povo de Israel. E o problema que se apresenta é, nossa, imenso. Uma multidão gigantesca precisa comer e parece que não tem solução nenhuma à vista. Olha só esse número, mais de 5.000 homens. Isso sem nem contar as mulheres e as crianças. Dá para imaginar a logística, o desafio de alimentar o equivalente a um estádio de futebol ali num lugar afastado. A necessidade era simplesmente esmagadora. E é aí, diante desse problemão todo, que Jesus desafia seus discípulos. O que acontece em seguida é simplesmente extraordinário. Com só 5 pães e 2 peixinhos, não apenas todo mundo come até não aguentar mais, como ainda sobram 12 cestos cheios. É uma explosão de abundância que desafia qualquer lógica. Tem uma frase do comentarista J.C. Ryle que resume isso perfeitamente. Onde a lógica humana enxerga escassez, o poder divino cria abundância. É exatamente isso. Esse milagre não é só sobre comida, né? É sobre um poder que opera numa escala completamente diferente da nossa. Ok, milagre feito. Mas e a reação da multidão? Foi imediata. Eles olham para Jesus e pensam, é ele, é o grande profeta que a gente esperava. Só que, por baixo dessa admiração toda, tinha um motivo meio escondido. Um desejo por um líder político, alguém que garantisse o pão e, quem sabe, um pouco de poder. Jesus, claro, percebe na hora o que está rolando e ele se afasta. Ele sai de cena. E ao fazer isso, ele basicamente força a multidão a se perguntar, peraí, por que a gente está seguindo esse cara afinal de contas? É só pelo milagre? Pelo pão de graça? Ou tem algo mais profundo aqui? E quando finalmente o encontram, Jesus não faz rodeios. Ele vai direto ao ponto. Ele diz, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É uma fala muito dura, né? Eles põem que o foco deles estava no estômago, no benefício imediato. Eles perderam completamente o significado espiritual do que tinham acabado de testemunhar. E é a partir daqui que a conversa muda completamente de rumo. Jesus usa essa fome física que eles sentiam para falar de uma fome muito, mas muito mais profunda. Uma fome que nenhum pão comum conseguiria satisfazer. Então, Jesus faz uma das declarações mais ousadas de todo o seu ministério. Ele diz, eu sou o pão da vida. Percebe a virada? Ele não está mais oferecendo o pão, ele está se oferecendo. Ele está dizendo que ele mesmo é o alimento, o verdadeiro sustento que a alma humana tanto procura. E, para deixar isso bem claro, ele faz uma comparação poderosa. Como a gente vê aqui, de um lado tinha o maná no deserto, um sustento que era temporário, né? Os antepassados comeram e mesmo assim morreram. Do outro lado, ele se apresenta como o verdadeiro pão do céu, oferecendo algo totalmente diferente, a vida eterna. A força dessa metáfora é enorme. E o teólogo Hernandes Dias Lopes resume isso muito bem. Assim como o pão é essencial à vida física, Cristo é absolutamente indispensável à vida espiritual. Não é um luxo, não é uma opção, é uma necessidade vital para a alma. Se as pessoas já achavam a conversa intensa, elas não estavam nem um pouco preparadas para o que viria a seguir. Jesus eleva o tom e ele usa uma linguagem de propósito, uma linguagem chocante, que se tornaria uma barreira enorme para muita gente. Ele diz, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida. Dá para imaginar o choque. Na hora, aquilo soou como canibalismo, uma ideia totalmente repugnante e proibida para eles. A ofensa foi imediata, foi profunda. Mas é claro que Jesus não estava falando de um ato literal. Como os estudiosos explicam, essa linguagem radical era, na verdade, uma metáfora poderosíssima. Comer sua carne e beber seu sangue significa internalizar completamente o seu sacrifício, depender totalmente dele para a vida espiritual por meio da fé.
Esse discurso todo se torna um grande divisor de águas. Não tinha mais espaço para ficar em cima do muro. Ele acabou separando os meramente curiosos daqueles que estavam verdadeiramente comprometidos. Todo mundo ali foi forçado a fazer uma escolha. A reação é drástica. O texto diz que eles falavam, dura é essa palavra. E para muitos, foi dura demais. A dificuldade do ensinamento fez com que eles simplesmente dessem as costas e abandonassem a jornada com Jesus. Vendo toda aquela gente indo embora, Jesus se vira para o seu círculo mais íntimo, os 12, e faz a pergunta mais penetrante de todas. E vocês? Também não querem ir embora? Ele os coloca na mesma posição, forçando-os a encarar a mesma escolha. E é nesse exato momento de tensão que Pedro fala e a sua resposta ecoa como o verdadeiro clímax do capítulo. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É um reconhecimento profundo, sabe? Como quem diz, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não entenda tudo, não existe outro lugar para ir. Não há outra fonte de esperança. E o que essa história toda nos ensina hoje? Bom, ela nos convida a examinar nossas próprias motivações, a buscar satisfação não nas coisas passageiras, mas em Cristo. Ela também nos lembra de confiar que Ele nos encontra no meio das tempestades da vida e, claro, a permanecer firmes, mesmo quando a mensagem dele nos desafia. E assim, a pergunta que esse capítulo de quase 2000 anos atrás nos faz ressoa com uma força total hoje em dia. Que fome é essa que o pão deste mundo simplesmente não consegue satisfazer dentro de nós? A busca por essa resposta, bom, ela acaba definindo tudo.